Agora a gente vai ver um outro tipo de dados, que ele serve para você receber dois valores possíveis. Um valor verdadeiro ou um valor falso. Esse tipo de dados é o tipo booleano, e ele é representado assim por bool. Então, basicamente, você recebe dois valores para ele. Então, ele é muito utilizado, por exemplo, quando você quer saber, por exemplo, um status. Vou criar uma variável status aqui e vou atribuir o valor para ela. Então, se eu atribuir o valor verdadeiro, vou usar essa palavrinha-chave aqui, ó, true. Isso significa que ele é verdadeiro. Se for false, eu vou usar o false, tá? Então, a gente usa quando a gente tem algumas lógicas, fazer algumas tomadas de decisão. Então, a gente usa esse tipo bool. A gente vai criar bastante exercícios aqui para ver esses caras em funcionamento, aplicar eles não apenas aqui fazer esses cálculos simples, mas a gente vai ver em alguns cenários mais interessantes sem esse tipo booleano também, tá? Então, ele mostra pra gente se é verdadeiro ou falso. Então, a gente passou pelos principais. Depois a gente vai detalhar melhor, tá? Os tipos de dados numéricos. Mas tem um outro detalhe referente a variáveis. Então, a gente já viu que para criar uma variável, eu preciso definir o tipo de dado dela. Eu defino o nome dessa variável e eu atribuo um valor para ele. Pode ser já na mesma linha ou então na próxima linha, ou quando eu aparecer no código, eu atribuir um valor para ele, tá? Agora, falando sobre o nome da variável, a gente foi criando aqui, né, uns nomes, usando letras, alguns nomes, mas eu tenho algumas regrinhas na hora de eu definir minha variável, tá? Então, por exemplo, criando uma variável int aqui, se eu quiser que essa variável chame-se, por exemplo, 5, vou atribuir o valor para ela 5, eu não posso criar uma variável que ela comece com número, ó. Então ele vai dar um erro aqui, ó. Ele não deixa eu criar. Se ela começar com texto, aí eu posso fazer a variável 5. Mas eu não posso criar ela iniciando com número, tá? Qualquer número que você colocar aqui, ele vai dar um problema. Outra coisa que eu não posso utilizar é a variável utilizando esses caracteres especiais, ó. Ele não entende, tá? Ele iniciando com caractere especial, ele não permite, tá? Quando eu falei dos números, eu não posso iniciar com número. Mas eu poderia ter, por exemplo, uma variável que ela vai ter algumas notas. Eu tenho, por exemplo, a nota 1. Aí eu posso ter variável nota 1, variável nota 2, ou variável, por exemplo, média 2, média 1. Eu posso ter número compondo o nome da minha variável. Só que eu só não posso iniciar. Iniciar com número não pode. Não posso ter os caracteres especiais também, né? Ó, ele não vai entender. Ó, ele não permite. Mas eu posso usar, por exemplo, esse aqui, ó. Esse símbolo que tem pessoas que chamam de underline. Aí tem pessoas que dizem que o correto é underscore. Então você pode criar uma variável que tenha isso, ó, que ela inicie ou termine, ou tenha no meio, ó, média 1. O underscore, ele pode ser utilizado. Vamos só relembrar uma outra coisa rapidinho, ó. Tá vendo que essas variáveis estão ficando sublinhadas em verde? Você lembra por que isso acontece? Ele está falando isso porque a gente criou essas variáveis e não está usando mais nada depois. Não estou aplicando ela, não tem uma aplicabilidade para essa variável. Então ele está falando, opa, você criou a variável, mas ela não está sendo utilizada depois. É só por causa disso, tá? Se eu escrever, usar ela em algum cálculo, alguma coisa aqui, você vai ver que vai sumir isso, né? Ó, média 1, aí ele já conserta pra gente, tá? Mas a gente não vai trabalhar com elas. Eu vou deixando ele escrevendo apenas o valor aqui do booleano, para ele não ficar reclamando. O valor de status, e eu vou deixar aqui minha variável status, aí. Mas então são essas regrinhas para o nome, tá? Eu tenho aqui, ó, o dólar, ele também vai dar erro, o exclamação, então ele não permite. Eu tenho aqui também o cedilha, ele permite. E evita também de criar variáveis com acentuação também, tá? Não é uma boa prática, tá? Ele até deixa aqui, mas use sempre variáveis. Então, por exemplo, você vai ter uma variável que vai chamar subtração. Então, eu quero subtracão, tá? Não cria ela como subtração. Não é uma boa prática você criar variáveis assim, então. Opa, digitei errado mesmo. Ele até permite, mas não é recomendado. E tem uma outra coisa, na forma de você criar variáveis, a gente utilizando esse tipo aqui, ó, camel case. Camel case é um estilo, é uma boa prática da forma de você dar o nome para suas variáveis. Não quer dizer que não vai funcionar se você não utilizar desse jeito, mas é uma boa prática que o pessoal utiliza no mercado. E como é que ela funciona?
quando você for criar sua variável e ela tiver um nome composto, você vai utilizar a variável começando sempre em minúsculo. E se você tiver mais de uma palavra, então você vai usar a próxima palavra iniciando com maiúsculo. Então, por exemplo, eu vou ter aqui uma variável que vai ser maior média. E aí ela vai receber um valor lá, x, tal. Então, ó, ela iniciou em minúsculo. E aí eu vou ter aqui o maiúsculo para a segunda palavra. Então, uma variável também ela tem que representar aquilo a que ela se propõe, a que ela se destina, para que faça mais sentido. Então, não é uma boa prática você criar variáveis dessa forma aqui, ó. Uma só de x, y, s, m. Aqui a gente criou porque é mais para cálculos, né? Fazer uma continha de matemática aqui. A gente só vai usar para isso. Mas, ó, se eu vou configurar, vou cadastrar informações do nome de uma pessoa, então faz sentido criar uma variável como nome, status, por exemplo, maior, média. Então você tem que especificar a variável bem, o nome dela, mas também não vai colocar um monte, vai fazer uma redação no nome da variável, tá? Então especifique aí até 2, 3 palavrinhas aí para definir do que é essa variável, tá? Então a gente definiu aqui as regrinhas, só para nome de variável, que pode e que não pode utilizar, e a gente viu também o booleano. Beleza? Então vamos seguindo.